Fala pessoal, está começando agora mais uma fase do AgroHorta, que é do que ensina vocês a ter uma horta em casa. No episódio de hoje eu vou trazer para vocês algumas formas de plantio e também alguns exemplos do que plantar em casa, o que é bom ser plantado. Agora para começar, onde plantar? Antes de tudo a gente precisa observar o espaço que a gente tem em nossa casa. E esse processo começa com a escolha da localização da sua horta. Lembre-se de que as plantas precisam do sol para fazer a fotossíntese. Sendo assim, o local escolhido deve ter uma boa luminosidade. Evite um local que pegue o sol o dia inteiro, pois dependendo das plantas, elas podem ser queimadas pelos raios solares. Escolha um local da sua casa onde esteja sendo utilizado e que não tenha sombras vindas de outras plantas, muros altos e etc. Dependendo do que será plantado, poucos metros quadrados já são suficientes. Aí eu trago aí para vocês alguns espaços. Espaços pequenos. Para você que vive em um apartamento ou em uma casa sem muito espaço, não se preocupe. É possível fazer um bom aproveitamento do seu espaço. Você pode usar mini vasos com pequenos furos preenchidos em sua base com brita para facilitar a drenagem e depois cheio de uma mistura de terra e composto orgânico até a borda, com uma pequena camada de areia por cima. Outra dica são as hortas verticais, que dão uma beleza ao seu ambiente. Caixas de madeira e embalagens PET são duas ótimas opções. Você pode usar caixas de leite, potes de vidro, entre outras alternativas baratas. Lembre-se de que, o mesmo espaço sendo pequeno, ainda é muito importante que o solo tenha composto orgânico, que o sol chegue a bater nos vasos e que a irrigação seja feita com regularidade. Espaços médios. Se você possui uma área considerável que não limita apenas ao uso de vasos, você pode passar a cultivar o próprio solo do seu quintal, fazendo o plantio em uma espécie de canteiro, com o uso de uma enxada ou até mesmo de uma pá. Deixe a terra solta e fofa. Se a terra estiver muito batida e você não tiver muita força ou não souber manejar uma enxada, vale a pena pedir ajuda a alguém. Depois de deixar a terra mais fofa, jogue água e a misture com composto orgânico. Este preparo de terra pode levar alguns dias para ficar pronto, pois não é apenas em alguns minutos ou horas que a terra mudará a sua composição por completo. Então, depois de ver que a terra está pronta, você pode deixar marcado alguns espaços separados para cada tipo de planta e plantar sementes em fileiras. Atente ao deixar um espaço considerável entre as culturas diferentes, para que uma não atrapalhe o crescimento da outra. Espaços grandes. Se você é uma pessoa de sorte que tem acesso a um grande quintal capaz de acomodar várias sementes, você terá mais trabalho, mas a recompensa será ainda maior. Para este tipo de espaço, a preparação do terreno deve ser feita da mesma maneira que ensinei nas anteriores. A respeito dos espaços médios, é também interessante pesquisar como cada espécie que você pretende plantar cresce, de modo que você deixe o espaço ideal de separação entre os tipos de plantas. Depois disso, isole a área onde as sementes serão plantadas, construa uma cerca com o material que lhe for mais interessante, bambu, por exemplo, de modo que animais e pessoas não tenham fácil acesso à sua horta. Então, prepare a área onde ficará a horta, remova a sujeira, plantas espontâneas, pedras, plantas velhas e etc. E tente reaproveitar o que puder como material orgânico. Comentei anteriormente com vocês a respeito da importância da luz solar na sua horta. Evite espaços nos quais o sol incida diretamente, pois o excesso de luz solar pode queimar as folhas e desidratar a planta. A maioria dos vegetais e ervas aromáticas necessitam de no mínimo 6 a 8 horas de luz diária. Para o caso de mini-hortas existentes dentro de apartamentos ou casas pequenas, a falta de luz solar pode ser um problema. Para resolver isso, você pode utilizar luzes fluorescentes de espectro completo para resolver essa falta de luz. Para facilitar, eu vou resumir para vocês algumas formas de cultivo das plantas. Direto na terra é ideal para quem tem um quintal com espaço. Nesse modelo tradicional, as sementes ou mudas são plantadas direto na terra. Já em vasos, que são alternativas práticas tanto para quem mora em casa quanto em apartamentos, com várias opções de tamanhos, materiais, formatos e cores, e também embalagens recicladas, como garrafas PET, latas de refrigerante ou alimentos, caixas de leite, potes de vidro. É uma saída barata, rápida e sustentável. São essas as três formas que eu trouxe para vocês
de cultivar as plantas. Antes de falar dos vegetais que eu trouxe para vocês, é importante saber que para colocar as sementes no solo, é preciso fazer uma covinha de até 2 centímetros de profundidade e jogar pequenas quantidades de semente, ou seja, entre 4 a 6 sementes. E essa etapa é muito importante e ela também é conhecida por semeadura. Aí eu trouxe para vocês aí alguns vegetais que eu vou mostrar agora eles e também aos cuidados que a gente deve ter. Hortelã. A hortelã pode ser plantada por mudas ou sementes, conforme a espécie. É aconselhado fazer o plantio em um local sem ação de ventos fortes, uma vez que estes podem prejudicar o crescimento da planta. Embora a planta seja resistente a mudanças de clima, o ideal é plantar durante a primavera ou outono, quando as temperaturas são mais amenas. Quanto aos cuidados, é preciso manter o solo adubado e irrigado, além de controlar o crescimento de plantas espontâneas. Salsinha. A salsinha, você coloca as sementes em recipientes de pelo menos 30 centímetros, pois as raízes são grandes. Para agilizar a germinação, uma dica é deixar as sementes de molho em águas por um dia antes de plantá-las. A salsa pode ser plantada em qualquer época do ano, de preferência aproveitando dias em que não faça calor ou frio excessivo. Os cuidados são manter sempre o solo sempre bem irrigado e planejar adubações frequentes. Coentro. O coentro, quando cultivado em vasos, necessita que os recipientes tenham no mínimo 30 centímetros de profundidade, para que as raízes se propaguem bem. É necessário que o local em que o coentro será cultivado fique exposto a sol pleno, evitando ao máximo o sombreamento. É possível semear o coentro o ano inteiro em regiões de clima mais quente. Se sua região for mais fria, opte por semear no verão. Os cuidados. O solo deve estar sempre úmido, principalmente durante o período inicial do desenvolvimento. As sementes podem ser reutilizadas para novos cultivos. Cebolinha. A cebolinha pode ser plantada em sementes ou mudas. Caso as sementes não sejam plantadas diretamente no local definitivo, o transplante pode ser realizado depois de 30 a 40 dias. Ela pode ser plantada durante todo o ano, dando preferência às épocas de clima ameno. Quanto aos cuidados, o solo deve estar sempre irrigado e adubado, com abundância de nutrientes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vale também a pena lembrar que o cultivo de plantas é um processo que exige dedicação e, por vezes, pode não se ter o sucesso esperado. Então, é importante ter paciência, não desanimar e ir experimentando, porque no final os resultados compensarão. Obrigado.